Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Essa semana eu vi o filme Vif Argent, que em português ficou Espírito Vivente. Se eu dissesse para você que esse filme é incrível, eu estaria mentindo. Mas a verdade é que eu achei esse filme interessante e que você tem várias ideias e questões que podem ser trabalhadas ali. Esse filme ele conta a história de um espírito que volta ao mundo dos vivos, mas, para tanto, ele precisa ajudar as pessoas a fazerem a passagem do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Só que esse filme, apesar de ter diversos pontos de contato com a mitologia que a gente já conhece, como do Shinigami, que é o ceifador, talvez o chá, que você pode associar ao chá do esquecimento, o rio da morte. Então a gente fala de todas essas simbologias que são apresentadas, mas você percebe ali uma forma diferente de trabalhar esses símbolos que eu achei muito interessante e pertinente. Na verdade, esse filme é dirigido por Stéphane Battu e, se eu não me engano, esse é o primeiro longa-metragem desse diretor. Em relação à gravação, às vezes me incomoda a câmera balançando. E apesar de eu ter achado que é proposital, ou que pode fazer sentido ali na cena, algumas vezes o enquadramento me incomodava um pouco, os efeitos me incomodavam um pouco, nada que pudesse estragar a minha experiência com o filme. A primeira coisa importante de saber é o que significa Vif Argent. Vif Argent ele é um sinônimo de Mercúrio. Mercúrio, que na mitologia romana é o responsável por entregar as mensagens dos deuses, e daí você tem até um certo sentido quando você percebe que esse jovem ele vai fazer essa passagem entre o mundo dos mortos e os vivos, já que ele, na verdade, ele faz esse primeiro contato com o recém-morto e o leva para o lugar onde o juízo final vai fazer aquela entrevista com o morto e levar ele de um lugar para o outro. Além disso, o Vif Argent, como faz referência a Mercúrio, seria alguém com uma certa vivacidade e mobilidade. E o personagem ele tem muito essa característica de alguém que vaga, que anda por toda Paris, apesar da maioria do filme ser gravada ali no 19º distrito. Inclusive, algumas cenas ela acontece no Parc de la Villette, que é o meu lugar favorito em Paris, eu adoro aquela região. É a segunda maior zona arbórea, ela só perde para o cemitério do Père Lachaise, só que o cemitério para mim não é tão divertido quanto o parque. Ali no Parc de la Villette você tem o Museu da Música, a Filarmônica de Paris, você pode ver os franceses no seu final de semana jogando uma petanque, um molique, entre outras coisas. Então eu gosto muito daquela região e o filme se passa muito ali naquela região do 19º distrito. Qual é a história desse filme? Tudo começa com um jovem vagando. Ele percebe que ele está invisível. Obviamente, ele não sabe até então, mas ele morreu. Ele não sabe como, mas ele está morto, ele não lembra do que aconteceu. No seu contato com o que depois nós vamos descobrir que é o juízo final, ela descobre que ele não tem nenhuma memória, nada a se apegar. E segundo a mitologia desse filme, a gente pode perceber que é muito importante você ter algo a se apegar. Se você não tem nenhuma memória para se apegar, você a princípio não conseguiria fazer a passagem. E como ele não tinha nenhuma memória, nenhuma lembrança, nada a se apegar da vida que ele viveu, ela faz uma proposta. Você pode voltar para o mundo dos vivos e viver a sua vida, mas em contrapartida você vai me ajudar trazendo esses espíritos que acabaram de morrer para o meu encontro. Ele volta ao mundo dos vivos e começa ali a sua jornada. Mais tarde você descobre que essa trajetória, que esse contrato firmado, ele funcionava da seguinte forma. Você voltaria ao mundo dos vivos para que você pudesse gerar uma lembrança boa e pudesse finalmente morrer, fazer a passagem para o mundo dos mortos. Eu vou dar alguns spoilers do filme, mas para você entender a simbologia até, talvez isso até enriqueça, porque senão você pode achar ele um pouco parado. E esse jovem que vai vivendo a sua vida ali como uma espécie de ceifador, ele finalmente encontra uma pessoa que o conhecia no tempo que ele estava vivo. Uma mulher, o primeiro amor dele. E eles já acabam ali revivendo uma história de amor. Ou seja, Vif Argent seria um tipo Ghost do outro lado da vida numa versão francesa. Acho que não. E isso vai fazendo com que ele finalmente deseje estar vivo, o que é muito complicado. Algumas coisas que podem ser percebidas nessa simbologia trazida pelo menos ao meu ver, o chá. O chá que eu posso considerar que é o chá do esquecimento. Segundo a cultura asiática, e se eu estiver errado coloque aí nos comentários,
O chá do esquecimento é um chá que você toma para que você possa esquecer sua vida passada e reencarnar num corpo novo e começar a vida do zero. E apesar de não ser dito que é um chá do esquecimento, esse chá acaba levando aquela pessoa para um momento muito importante da sua vida, um momento muito marcante da sua vida, que é onde essa pessoa vai encontrar a figura do juízo final. Outra coisa interessante que você vai perceber é a imagem do Juste no espelho. Isso é legal que você preste atenção, porque isso é trabalhado de uma maneira muito rápida, mas é muito significativa no filme. Quando o Juste se olha no espelho, geralmente ele não se vê mais, ele não consegue mais reconhecer o próprio rosto, porque a imagem dele no espelho está sempre virada de costas. E significando, a meu ver, que parte dele já estava indo para aquele mundo, para o mundo dos mortos, e parte dele estava no mundo dos vivos. De tal forma que quando ele finalmente consegue ver a própria imagem, é quando ele de fato entra e consegue fazer a passagem para o mundo dos mortos. Simbolizado pelo rio, o rio que a princípio, que na mitologia serve exatamente para levar os mortos para o outro lado. Juste, entretanto, não está preparado para morrer. Aquele desejo de finalmente ir para o outro lado aconteceu porque ele teve uma desavença com seu grande amor, que sentiu medo quando descobriu que ele era um espírito. E eu também sentiria, super entendo. E aí ele volta para o mundo dos vivos, mas já tendo feito a passagem para o mundo dos mortos, o que leva a gente a um outro lugar da mitologia do mundo dos mortos, que é quando a gente acredita que o mundo dos mortos e os mundos vivos eles estão juntos, conectados, mas em sintonias diferentes. Então, na verdade, nem eu consigo ver os espíritos dos mortos, nem eles conseguem me ver. Quando a gente tem esse contato com uma assombração, uma alpenada, com um espírito, etc., é porque em algum momento a gente atingiu a mesma sintonia e aí a gente consegue se enxergar. Ele está no mundo dos vivos, mas já tendo feito a passagem para o mundo dos mortos. Ele perdeu aquele vale-vida que o juízo final tinha dado para ele. E dali você tem um clima muito aterrorizante até, que apesar do filme não ser de terror, ele consegue naquele momento elevar a sua atenção, e isso prendeu a minha atenção, que fez eu gostar do filme. Além disso, você ainda tem um outro ponto que é muito comum na mitologia sobre o mundo pós-vida, que é os espíritos poderem se comunicar com você através dos sonhos. E uma vez que Juste já tinha, de certa forma, feito a passagem, mas escolhido vagar e penar pelo mundo dos vivos, a forma que ele tem ali de contato com a sua amada é através dos sonhos. A princípio é assim que eles vão se comunicar por toda a eternidade, que seja. Talvez o que eu tenha de problema com o filme, e eu achei muito brega e muito bizarro, é uma cena onde Juste já morto, o Juste já invisível, ele faz sexo com a amada dele no melhor estilo homem invisível. Tipo, imagina você está deitado na sua cama, né, dormindo, no escuro, e de repente você sente alguém, que você não sabe quem, te beijando. Alguém que você não sabe quem, fazendo algumas coisinhas ali com você. Você ia ficar tranquilo e curtir isso, por mais que você se real e acordar e falar, ai que legal, olha só, o espírito está querendo fazer um ato libidinoso comigo. Você ia ficar de boa com isso? Eu não ficaria. Ficaria no mínimo preocupado e ia no dia seguinte benzer minha casa inteira. Mas, nesse filme, a personagem, o par romântico do Juste fala, ok, ai que bom, né? Uma noite boa, vamos aproveitar. Isso me incomoda um pouco. Talvez o filme pudesse ter trabalhado um pouco mais essa questão do medo da personagem ao descobrir que ele está morto, e esse contato, porque bem ou mal o Juste era uma assombração em algum momento do filme ali, da vida daquela mulher, um espírito obsessor praticamente. Mas isso não é trabalhado, o foco não é esse, né? O filme tem muito mais um foco nesse universo do morto, né? Nessa jornada do Juste. Espírito Vivente é um filme que talvez eu desse nota 6 para esse filme, ou seja, ele é aprovado, mas ele poderia melhorar mais. Ele é um filme que você tem que ter uma paciência, ele não prende a tua atenção, mas que no final do filme, se você entende ali as simbologias trazidas, você acaba curtindo o filme. E você já viu esse filme? Espírito Vivente? Você gostou desse filme? Coloca aí nos comentários. Que outros filmes você recomenda ou gostaria que eu comentasse aqui no canal? Coloca aí nos comentários. No mais, deixa seu like, curte, compartilha com seu grupo, com sua turma de francês que gosta de cinema francês e de pessoas que gostam de cinema em geral. Vídeos toda semana,
Merci bien, à la prochaine.